Amém? Aprenda a viver, irmão. Declare o seu amor em vida. Quem está pegando a palavra, diga amém. Eu não estou vendo chave, eu estou vendo uma chave de fenda. Deus está nos apertando aqui hoje. Nesse congresso da família que encerra hoje colocando a sua casa em ordem. Para que a sua casa esteja organizada, você precisa declarar o seu amor em vida. Quem recebe essa palavra, quem crê que isso é verdade, para que a nossa casa fique organizada. E o que faltou na casa de Davi, que o deixou a casa uma bagunça? Você sabe, você conhece a história de Davi, amém ou não? Você sabe que Davi foi um grande rei, amém ou não? Você sabe que Davi foi o maior rei que Israel teve, amém ou não? E sobre a casa de Davi, sobre a vida de Davi, tinha uma promessa, e essa promessa se cumpriu em Jesus, que nunca faltaria rei no trono. E Jesus muito em breve vai vir para reinar no trono de Davi. Tanto que hoje Israel não tem rei, Israel tem o primeiro-ministro, porque o trono está vazio, esperando o Messias vir para sentar no trono e reinar sobre Israel. Então Deus tem promessas para Davi, Deus teve promessas para a sua vida, para a sua casa. Mas deixa eu lhe afirmar uma coisa aqui: Davi foi muito bom rei, Davi cuidou muito dos filhos dos outros, Davi foi um excelente líder do seu exército, mas dentro de casa Davi foi um fracasso. Davi, o homem segundo o coração de Deus, o maior rei que Israel teve, mas dentro de casa deixou a desejar. Você sabe que a vida familiar de Davi foi um fracasso. Você sabe que no decorrer da caminhada de Davi como pai, como marido, ele foi negligente. E uma das afirmações aqui, eu usei aqui nessa noite esse texto, para mostrar que o relacionamento dele com Absalão era tão complicado, tão em conflito, que ele teve que lutar contra o filho, porque o filho queria o tomar. Um golpe de estado, o Absalão queria tomar o trono do próprio pai. A casa de Davi era uma bagunça. Diga, eu quero que a minha casa esteja em ordem. Então deixa eu falar aqui em rápidas palavras, como manter a nossa casa organizada, a exemplo de Davi, e a realidade, o exemplo negativo. Alguém disse, e é uma verdade, não erre para aprender, aprenda com os erros dos outros. Então quando nós olhamos para a vida de Davi, nós vemos erros trágicos na vida familiar. Então vamos aprender com o erro de Davi. Quem veio aprender, diga amém. O pastor disse, e Paulo falou isso, que tudo que foi escrito no passado, para o nosso ensino foi escrito. Ou seja, a história de Davi é Deus nos ensinando. Se ele foi para um lado, é Deus falando alguma coisa e nos ensinando. E o que nós aprendemos com a história de Davi, para que a nossa família seja organizada? Primeiro, tenha a percepção do que está acontecendo dentro da sua casa. Tudo começou na vida familiar de Davi, na sua tragédia. Tudo começou porque Davi não percebeu que dentro da sua casa tinha um sobrinho, e esse sobrinho começou a semear no coração do seu primo, do filho de Davi, Aminon, o desejo ou a vontade e a intenção de possuir a sua meia-irmã Tamar. Davi não percebe que dentro da sua casa tinha o seu sobrinho, e o seu sobrinho começou a semear no coração do seu primo, do filho de Davi, Aminon, pensamentos impuros, falando assim: você pode ter a sua meia-irmã, você pode a possuí-la. E este homem foi semeando no coração de Aminon, e o Aminon começou a sentir desejo e atração pela sua meia-irmã, e diz a Bíblia que o Aminon violentou a sua meia-irmã Tamar. Mas Davi não percebeu que dentro da sua casa tinha uma serpente, porque a Bíblia fala que Jonadab era sagaz. Davi não percebe que dentro da sua casa tinha uma serpente. Deus nessa noite está nos fazendo lembrar que precisamos estar atento, antenado, porque às vezes a serpente está dentro da nossa casa. Você tem que perceber as mudanças dos seus filhos, a mudança da sua esposa. Você tem que perceber e estar antenado com as mudanças que está acontecendo dentro da sua casa. Existe marido, existe esposa, que a vida dela está tão desconectada, tão no outro mundo,
que as coisas estão acontecendo debaixo do teto, ele não está percebendo. Davi não percebeu que dentro da sua casa estava sendo montado a maior tragédia na casa de um rei, a filha violentada, o filho que a violentou, e futuramente este filho que a violentou seria assassinado, e este filho que foi assassinado pelo próprio irmão, Absalão. Davi não percebe que dentro da casa de Davi tinha uma pessoa sagaz, uma pessoa que era tido como uma serpente, e ele começou a semear o veneno do mal dentro de casa. Pode ser que Davi tinha uma grande visão do futuro, pode ser que Davi olhava para o futuro e dizia: o meu reino será maior ainda, eu vou crescer no meu reino. Mas Davi tinha um problema de visão. Sabe qual é o problema de visão? Hipermetropia. O que é isso? Não consegue enxergar as coisas de perto. Pode ser que Davi conseguia enxergar o futuro, os projetos futuros, mas Davi não conseguia perceber que dentro da sua casa tinha uma serpente. Deus, nessa noite, está nos dando uma visão além do alcance, amém ou não? Mas também está nos dando uma visão dos mínimos detalhes da nossa casa. Nós vamos perceber quando o nosso filho começar a mudar o comportamento. Existem pais que são tão desligados, desconectados com as coisas da família, que o filho começa a usar droga e o pai não percebe. Descobre pela boca do outro, mas o pai não percebe. Será que Davi não percebeu por quê? Porque estava envolvido com os seus projetos do reino. Pode ser que a agenda de Davi era muito lotada, pode ser que os seus muitos compromissos o afastou da sua família, pode ser que Davi não tinha essa percepção, porque tinha muito compromisso, não tinha os seus filhos. Tinha presentes, tinha recurso, tinha dinheiro, tinha pessoas que cuidavam, mas o pai Davi não percebeu que dentro da sua casa tinha uma serpente. Amém? Quem quer a sua casa em ordem, diga amém. Amém. Tenha percepção, irmãos. Levante a sua mão direita assim. Eu quero profetizar sobre a sua vida, que você vai perceber todas as mudanças dentro da sua casa. Você vai perceber quando a sua esposa começar a se distanciar de você. Você vai perceber quando o seu cônjuge começar a se distanciar de você. Você vai perceber quando os seus filhos começarem a mudar o comportamento. Você vai perceber porque o seu filho não será adotado por um traficante. Pelo contrário, o seu filho será cuidado por você, porque você vai dar atenção para ele, vai conversar com ele, vai estar junto dele. Você vai perceber o que está acontecendo dentro da sua casa. Nada na sua casa vai passar desapercebido. Receba esta palavra no nome de Jesus. Deus está nos dando visão esta noite. Nós vamos enxergar o que está acontecendo debaixo do nosso teto. Quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê, quem crê. Há uma mudança dentro de casa e a pessoa não percebe. Tenha percepção do que está acontecendo dentro da sua casa. Para se ter uma casa organizada, se faz necessário atenção. Diga atenção. Diga percepção. Eu creio que você, irmãos, que você nessa noite está sendo equipado por Deus para ver as coisas futuras. Visão de águia. A águia consegue enxergar quilômetros de distância. Ela consegue enxergar uma presa a quilômetros de distância. O foco dela é muito forte. É muito profundo, a visão da águia é tremenda. Porém, ela é o único pássaro que, além de conseguir enxergar quilômetros de distância, ela não perde a percepção das coisas ao seu redor. Ela olha para frente, mas não perde o olhar dos lados. Devido à formação do seu crânio e a maneira que estão os seus olhos, a sua visão consegue enxergar para frente, mas também consegue enxergar para o lado. No quesito distração, nós somos campeão, nós homens. Cadê os homens aí? Diga amém. Amém. Um pastor amigo chamado Sidney Moraes, ele compôs uma poesia. Ele pastoreia uma igreja aqui em Rio das Ostras. Ele compôs uma poesia e na poesia ele fala isso, que parece que o homem é um burro que só sabe olhar para frente. Ele não percebe as mudanças que acontecem dentro de casa. Né, irmão? Amém ou não? A mudança no cabelo, a mudança da roupa,
Eu promovo os encontros de casais, eu gosto de brincar no encontro de casais com o nome da dinâmica é Cinderela. Nós chamamos as mulheres para um canto e pegamos o sapato delas, tiramos todos os sapatos delas e chamamos os maridos, botamos tudo numa bacia e falamos assim: agora o homem vai pegar o sapato da esposa e vai entregar para ela. Misericórdia. Tem homens que não sabem nem o número que a esposa calça. Não percebe. É uma coisinha mínima, é um detalhe, mas isso é muito importante para a mulher. Ela muda o cabelo e você não percebe. Ela muda a roupa e você não percebe. E você pensa que ela está mudando para quem? É para você, varão. Percebe, elogia. Né? Isso não acontece aqui em Cabo Frio. Só do outro lado da ponte. Aqui não acontece. Amém? Percebe. Olha para o teu irmão, diga isso para ele. Percebe as mudanças dentro da sua casa, irmão. Você não vai ser pego de surpresa, porque antes de acontecer, você vai desarmar a bomba relógio. Porque você vai detectar. Quem crê que vai achar? Quem crê que vai detectar? Quem crê que vai ver antes das coisas? Porque depois que explodir já era, irmão. Depois que explodir já era. Nós precisamos detectar antes. Se Davi percebe a conversa de Jonadab e o seu filho Aminon, a violência não tinha alcançado a sua casa. Se Davi percebe que o seu sobrinho estava colocando no coração de Aminon e projetando aquilo na vida de Aminon, o desejo pela sua meia-irmã, se Davi percebe, mas como eu disse aqui, Davi era muito ocupado. Aí eu volto a afirmar, quem sabe foi as muitas ocupações de Davi que o fez ficar desconectado com as coisas terrenas, com as coisas familiares. Quem sabe foi as muitas ocupações, a agenda lotada de Davi, muitos compromissos. Mas o Davi não percebe, porque parece que a família dele foi substituída por seus muitos compromissos com o reino. Davi cuidou de filho dos outros, mas não cuidou dos seus. Davi conseguiu prever várias guerras e ter vitórias em várias relações, mas como pai, no que tange a sua família, deixou a desejar. Quem quer, eu vou perguntar de novo, quem quer que a sua família esteja organizada, diga glória a Deus. Fica antenado, irmãos. Fica ligado, perceba as mudanças dentro da sua casa. Pode ser que essa sua percepção vai evitar problemas maiores. Se Davi percebe o que estava acontecendo dentro da sua casa, ele não teria uma filha violentada, um filho que a violentou, não teria um filho assassino e um filho assassinado, ou 2 filhos assassinados. Se ele percebe, se ele cuida do problema antes do problema se tornar grande, porque o problema cresce. Então você tem que resolver agora. Deus vai te dar essa visão para você perceber o que está acontecendo. Quem crê, diga amém. Segundo ponto a se frisar sobre a vida de Davi: Davi não agia. Davi não agia. O Absalão fez o que fez porque tinha um pai negligente nessa área, ele não fazia. Davi, a história é basicamente essa. Aconteceu na sua casa, o Aminon violentou a sua meia-irmã, a filha de Davi, Tamar. O Absalão ficou olhando, porque Tamar era irmã de Absalão, e Absalão ficou observando: meu pai vai fazer alguma coisa, meu pai vai castigar o Aminon, meu pai vai botar o Aminon no joelho, no milho, meu pai vai disciplinar meu irmão, meu pai vai fazer alguma coisa. E o Absalão ficou esperando. Bom, passou uma semana, passou 2 semanas, passou 1 mês, passou 2 meses, Davi não fez nada. E isso foi criando no coração de de Absalão uma revolta contra o seu irmão e contra o seu pai. O Davi, sabe o que o Davi fez? Nada. Davi não fez nada, não age. Quem quer ser um agente de mudança? Amém? Quem quer ser um agente de mudança, diga amém. Amém. Vou perguntar de novo, quem quer ser um agente de mudança na família, diga amém. Amém. Seja uma pessoa de atitude. Você precisa agir. Você precisa tomar atitude. Não adianta nada você dizer que vai fazer e não fazer.
Um dia Jesus contou uma parábola sobre 2 filhos, e o pai chegou para esses 2 filhos e disse: filho, vai trabalhar na vinha. Um chegou e disse: eu vou trabalhar, mas não foi. O outro chegou: eu não vou trabalhar, mas foi. E Jesus perguntou: quem fez a vontade do pai? O que disse que ia, mas não foi, ou o que disse que não ia, mas foi? Primeira ou segunda opção? Segundo, porque para Jesus e para Deus, mais vale atitude do que palavras. De nada vale você prometer que segunda-feira vai começar uma dieta e não faz. Está precisando, irmão? Dá uma olhadinha para o teu irmão e diga isso para ele: se você prometeu, cumpre, irmão. Seja uma pessoa de atitude. Eu preciso tomar atitude em relação à minha família, em relação à minha vida. Para você ter uma vida saudável, você precisa tomar atitude. Se você precisa tomar uma atitude e o médico falou: corte refrigerante, corte gordura, corte, corta. Porque se você não tomar uma atitude, você vai morrer. Vai morrer, vai infartar. Diga misericórdia. Seja uma pessoa de atitude, irmão. Faça, pare de prometer. Todo ano, vai acontecer de novo agora, dia 31 de dezembro. Todo ano: Senhor, 2017 eu vou ser melhor, 2017 vai ser só vitória, 2017 eu vou me inscrever no ministério, 2017 eu vou fazer a sua obra. E vai falando e prometendo, e Deus do céu, que sabe das suas palavras, que é jogada ao vento, olha e diz: mais um ano você vai prometer e não vai cumprir. Mais um ano você vai falar e não vai fazer. É melhor você dizer que não vai fazer e faça, do que você dizer que vai fazer e não faz. Você precisa de atitude. Você quer que a sua vida seja organizada? Tem atitude. Sabe qual atitude? Sabe qual atitude? Se você é um gastador ao extremo e diz que é tudo culpa do devorador, eu vou te informar o devorador. Olhe para mim. Tem alguém que diz que tudo é o devorador. É o diabo. O diabo, pastor. O diabo está furioso. O diabo está furioso. As minhas finanças não sobra nada. Aí eu te chamo para você trazer para mim a sua fatura. Se por acaso na sua fatura tiver o nome de diabo, eu pago a conta dele. É você. Você que é o gastador extremo. E sabe como você vai repreender esse demônio? Sabe como? Quem quer saber, diga amém. Pegar uma tesoura, cortar tudinho assim o cartão de crédito. Porque se você não tem controle, jogue fora o cartão de crédito, o cheque, não compre nada à prestação, compre tudo à vista, porque você precisa tomar uma atitude. Para sair do vermelho, você tem que tomar uma atitude. Se você não tomar uma atitude, vai continuar no vermelho e a sua vida financeira desorganizada. Amém? Tem que ter atitude radical. Por exemplo, evitar gastos. Evite gastos. Eu sei que os irmãos foram ensinados aqui, quinta e sexta-feira, sobre finanças, mas deixa eu lhe falar uma coisa sobre isso. Você precisa cortar gastos, economizar. Economize tudo, irmão. Economize energia, economize água. E eu, antigamente, quando criança, eu tinha medo do escuro, pastor. Hoje eu tenho medo de luz acesa. Tenho medo de luz, de claridade. Eu não posso ver uma luz que eu apago. Economize água, economize energia, economize tudo. Economize comida. Se você almoçou hoje e sobrou, agora à noite, não precisa fazer outra comida. Come comida francesa, sobrou do almocer. Economize, irmão. Economize, evite gastos, porque para ter uma vida vitoriosa financeira, às vezes são coisas pequenas para organizar a nossa casa, a nossa família. Amém? O Davi não age. Diz a Bíblia que o Absalão vai morar na casa do vô materno e fica lá 3 anos. Absalão está morando com o vô materno, e o vô materno não gostava de Davi. Pode ser que o vô materno começou a semear no coração de Absalão a fúria, a ira contra o seu próprio pai, e começou depois de 3 anos. Davi manda chamar Absalão. Olha que atitude linda do pai Davi. Chama Absalão, meu filho, para morar aqui. Ô Joabe, vai lá e busca o meu filho para morar em Jerusalém. Buscou o filho.
Só que ao invés de receber o filho e conversar com o filho e dizer: filho, você matou seu irmão, meu filho, vem para cá, nós vamos conversar, eu preciso tomar alguma atitude. Não. O Absalão veio para Jerusalém, mas foi morar em outro local, próximo da casa de Davi, e ficou 2 anos. Quantos anos? 2 anos sem ver o pai.